Olá, seja bem-vindo à nova temporada do programa Amor Pede Passagem. Eu sou Simone e a partir de agora estarei aqui com você e com o Dr. Alberto Almeida, trazendo uma certa interação para o programa, com perguntas que você vai poder fazer por meio deste endereço eletrônico que está aí na sua tela. Nós vamos iniciar hoje tratando sobre amor e conjugalidade honrada. E para iniciar, vamos fazer a seguinte pergunta para o Alberto. Alberto, quais são os modelos de conjugalidade? Não há dois formatos de conjugalidade que se identifiquem absolutamente. Mas nós poderíamos dizer, para efeito didático, que três modos de interação eles acontecem no cotidiano. Um, onde há o dominador e a pessoa que é subserviente, ou seja, um dominador e um dominado. Um outro modelo no qual os dois estabelecem uma relação de disputa, e um terceiro modelo no qual a relação ela traz uma afetividade mais aberta numa interação cooperativa. O primeiro modelo, ele configura bem a opressão de um sobre o outro, ou simplesmente o domínio de um sobre o outro, porque há cônjuges em que eles se relacionam onde um gosta de ser conduzido e o outro gosta de conduzir. Isso não é um problema, mas você observa bem que tem uma dominação na relação. Alguém conduz a relação todo o tempo. Esse modelo ele fez parte muito presentemente no século passado, quando o modelo patriarcal configurava demasiadamente a posição do homem sobre a mulher, e a mulher era submissa e o homem conduzia a relação pela força, pela influência social. Mas ainda existem relações assim, onde um gosta de ser conduzido e o outro gosta de conduzir. Se o relacionamento se mantém nessa perspectiva, tudo bem. Se é bom para os dois, tudo bem. Mas às vezes alguém cansa de ser conduzido, ou alguém cansa de dominar, se incomoda porque o outro ele começa a funcionar como um peso que ele tem que carregar ou ela tem que carregar. Ou o inverso, alguém que tem a sua voz abafada ou sua voz não tão ouvida quer sair desse lugar. Aí a relação entra em crise, entra em conflito. Esse é um modelo de conjugalidade. Há um outro modelo que é mais frequente, diríamos assim, do que esse primeiro, que é o modelo no qual a relação de disputa se estabelece, onde o par faz uma interação que é uma interação na qual um quer se sobrepor ao outro. É um relacionamento muito presente na atualidade. E o terceiro, por fim, é esse relacionamento onde a vinculação ela se estabelece numa parceria, numa interação gostosa, numa interação interessante. Esses são os três modelos, diríamos assim, que nós poderíamos resumir didaticamente das conjugalidades. Nos dias atuais, qual o que mais predomina? Atualmente, porque a sociedade é uma sociedade competitiva, de disputa, nós todos hoje ainda vivemos esse movimento de um se sobrepor ao outro. Essa cultura social, ela de uma certa forma, ela embasa a relação hoje de conjugalidade. Saímos de um modelo de dominação que havia anteriormente, com a emancipação da mulher, com a sua saída para a atividade de ocupação e depois de profissionalização, e muito embora haja ainda um desnivelamento, aquele modelo, de uma certa forma, socialmente, ele sofreu também essa influência e essa conjugalidade, ela saiu para o modelo competitivo. Então, o que predomina hoje é um modelo competitivo. Quem é mais do que o outro, um quer ser melhor do que o outro, um quer ter mais voz do que o outro, um quer ganhar mais do que o outro, um quer ser mais bonito do que o outro, um quer ter mais sarado do que o outro, um quer ser mais amado pelos filhos do que o outro. Então a gente observa, às vezes, nos mínimos detalhes, o casal brigando para ver quem é mais, revelando uma insegurança de ambos. Porque se é conjugal e não conjugal, a relação deveria ser num outro formato, de uma liga, né? Mas quando a gente vai para a tentativa de um controlar o outro, a gente está numa relação de poder e de uma disputa a dois. E essa é a relação que predomina na atualidade. E os casais perdem muito tempo e muita energia nesse embate,
que se configura e que se traduz e que resulta, às vezes, em crises, em conflitos e muitas vezes em ruptura da relação. Porque alguém não gosta de perder, alguém só quer ganhar e a relação ela percorre numa disputa perene. É uma relação competitiva, né? De um querendo se sobrepor ao outro. Exatamente. Quando isso sucede, alguém não gosta, por exemplo, às vezes de estar perdendo na disputa. Alguém não quer, de modo algum, perder. Ou alguém, porque perde, se sente desqualificado e quer abandonar a relação. Ou então quer vencer o outro, sabotando o outro. Aí se usa estratégias dentro da relação que não fazem parte de uma relação de sócios afetivos, mas sim de competidores, aonde eu quero que você caia para poder me projetar, se você está mais do que eu. Então, essa é uma relação empobrecida. E essa é a relação mais vigente nos dias atuais, numa sociedade que impera pela disputa. Desde criança nós somos estimulados a disputar. Aí estão os concursos, aí estão os jogos, os esportes, todos eles calcados na disputa. E isso acaba impregnando a sociedade e a micro-sociedade, que é a família, ela traz à conjugalidade esse tom de disputa, de competição, o que não é legal, o que é ruim, que gera muita separação. Sim. E como deve ser o casamento com a cumplicidade afetiva? O da cumplicidade afetiva é a relação mais madura. Ela comparece hoje na sociedade em casais que se trabalham individualmente, são pessoas que emergem de berços que lhe permitiram uma formação de alto valor, que consideram a sua postura como sendo suficiente, adequada, e se relacionam com alguém que traz, com as suas diferenças, um estilo similar, semelhante. Então, a relação ela fica de cumplicidade. É uma relação aberta, onde o casal não está muito ocupado em um contra o outro, mas sim um com o outro. Então, a relação fica cúmplice. É uma relação íntima, de apoio, de parceria, de cooperação. E nesta relação, observa-se muito nessa relação, dois aspectos que estão presentes em todas as relações, que são o que a gente se parece na relação e o que a gente se diferencia na relação, o que a gente diverge na relação. Quando a gente considera esse modelo de relação, nós estamos considerando que aquilo que nos é semelhante, a gente deve se apoiar, e aquilo que é divergente, nós podemos trocar. Esse modelo de relação afetivo, aberto, de cumplicidade, ele viabiliza isso. Isso independe de gênero, né? Independe completamente de gênero. São formatos individuais com que se conjugam e ensejam uma relação com essa qualidade de vínculo, ou seja, o que nós nos assemelhamos, a gente se apoia, ao invés de um querer ser mais do que o outro, e daquilo que nós divergimos, a gente troca, ao invés de querer um impor ao outro o seu jeito de ser. Por exemplo, se eu sou emocional e você é racional, eu não vou querer provar para você que a nossa relação tem que ser só emocional, de que em tudo a emocionalidade tem que prevalecer. Não pode ser assim de modo algum, porque senão vai haver um conflito, vai haver um atrito, porque ela pode ser emocional, mas em alguns momentos a racionalidade ela tem prevalência. Como em alguns outros momentos, a emocionalidade ela deve sobrepor. Então o casal que compreende isso, ele ao invés de tentar se fixar no seu ponto de ser contra o outro, ele abre espaço para uma interação fecunda, de troca, de permuta. Um aprende com o outro. O emocional ensina para o outro racional ensina para o outro, e assim vai. As diferenças se transformam em riquezas a serem permutadas. Nós vamos entrar agora no intervalo, nós vamos pedir para que você fique conosco, que nós daqui a pouco voltamos com o próximo bloco. Muito obrigada.
Estamos de volta no segundo bloco e para te atualizar, você que chegou agora, nós estamos tratando de amor e conjugalidade honrada. Roberto, você terminou o primeiro bloco falando de cumplicidade afetiva. Essa relação de afetividade, como é que ela se dá? Ela se dá da mesma forma no casal homoafetivo? Sim, a homoafetividade, nada obstante sejam pessoas do mesmo gênero, é relação entre dois indivíduos, entre duas pessoas. Muito embora na heterossexualidade, muito mais frequentemente, o homem faz um movimento de predomínio sobre a mulher, considerando historicamente como se dava, hoje nós observamos que essa relação de poder, mesmo no casal heteroafetivo, às vezes é a mulher que comanda a relação e não o homem. Então, o comando não está na relação de gênero. O comando está dependendo da forma como cada um lida nessa interação. Podemos ter um casal homoafetivo, 2 homens, 2 mulheres, onde essa relação de poder vai se distribuir, através da qual um manda sobre o outro, ou um, em relação ao outro, estabelece uma relação de abertura, de cumplicidade, de interação, de entrega. Ou então, um pode, em relação ao outro, estabelecer a disputa, o mesmo padrão de relacionamento, de interação, no que tange essa formatação de um exercício de poder, se dá na hétero como na homoafetividade. Ou seja, qualquer conjugalidade, nós podemos ter esses estilos de relacionamento. Logo, podemos ter também um relacionamento homoafetivo no qual 2 homens ou 2 mulheres, por exemplo, estabelecem uma interação que guardam uma parceria e guardam uma entrega e uma cumplicidade tão efetiva, tão profunda, na medida em que os dois escolhem fazer esse tipo de relacionamento e evitam aquela relação de disputa, de predomínio de um sobre o outro, que também pode estar presente também num casal homoafetivo. E quando é que a conjugalidade é desonrada? Nós desonramos a conjugalidade quando nós rompemos com os nossos compromissos assumidos. Mais do que a assinatura de um papel, mais do que as juras, às vezes, de uma formalidade religiosa, há um compromisso de coração a coração. E todas as vezes que nós não conseguimos legitimar isso no nosso cotidiano, ou todas as vezes que esse compromisso de alma a alma é subvertido, pode acontecer a desonra, que pode ser bem simples quando eu me sobreponho sobre o outro através de uma atitude, por exemplo, de abandono, de desleixo, ou quando eu começo a desqualificar o outro com palavras pejorativas, adjetivações que empurram o outro para baixo. Isso é uma forma de começar a desonrar a relação. Ou quando eu me distancio do outro demasiadamente, deixando o outro ao abandono, ou quando eu dou um gelo no outro. Mas eu posso desonrá-la de uma forma mais intensa, quando surgem as relações de extraconjugalidade, quando alguém estabelece relação de violência doméstica, tanto o homem quanto a mulher. Então, o relacionamento ele vai sofrendo desde as situações mais simples até as mais complexas e se ressentindo disso e vai perdendo a sua qualidade e vai ficando desonrada porque nós não conseguimos manter a dignidade em relação ao outro, em relação aos votos assumidos de alma a alma, de coração a coração. E a conjugalidade que caminha nesse sentido, ela experimenta sofrimento, dor. E inevitavelmente, se não tratada, ela caminha para um processo separatório. Tanto mais quanto o ato de desonra, ele foi mais grave, mais profundo, mais intenso. Então a gente pode dizer que o grau da desonra é que pode fazer cortar a relação, perder-se a relação? É verdade, porque no cotidiano, às vezes nós vamos nos permitindo algumas licenças que não devem comparecer na relação. Por exemplo, a esposa ganhou peso. Aí eu começo, mas minha buchudinha, ô meu tonelzinho, é carinho ou é ironia?
É uma forma carinhosa de tratar o outro ou é uma sátira picante de alguém que está depreciando o outro? Cutucando, porque a outra pessoa de repente perdeu o controle sobre o peso, por um problema orgânico, por um problema emocional, passou a comer mais. E quando eu trato assim, eu estou fazendo um tratamento desonroso. E aquilo que pode parecer até carinhoso, que pode haver um tratamento carinhoso assim, quando um casal se trata, mas você percebe na energia, no cuidado, no jeito com que isso comparece. É diferente quando eu estou depreciando o outro, quando eu estou desqualificando o outro. Porque a fala e a energia é uma energia que fere, que machuca. Então, nesse cotidiano, essas coisas podem estar acontecendo e elas precisam ter visibilidade. O casal precisa dizer para o outro, olha, você não pode me tratar assim de barrigudo, homem para a mulher, por exemplo. Por que você está me chamando de barriga de lama, por exemplo? Ela diz, meu barriga de lama, venha comer. E às vezes é uma fala que esconde uma raiva porque ele engordou, ou é uma tentativa de espetá-lo porque ele a espetou em outro momento, e a relação vai perdendo qualidade, vai caindo na desonra silenciosa, que é grave, sutil, que antecipa as grandes desonras. Porque alguém que não se sente amado e suficientemente atendido em casa fica mais vulnerável a um apelo externo. E aí pode surgir um problema ainda mais grave. Então, é muito importante que se perceba isso em tempo. E como se pode honrar a conjugalidade? Honra-se a conjugalidade quando nós somos capazes de olhar um para o outro no mesmo nível. Ver o outro como alguém especial, diferente de si, com quem eu posso trocar, aprender, ensinar. Dar-me conta de que o outro que caminha comigo, ele não é mais e não é menos. Ele é alguém que faz uma caminhada, que traz diferenças, semelhanças a mim, e que eu preciso reverenciá-lo, dignificá-lo, honrá-lo com cuidado, com atenção, procurando dar a minha cota de responsabilização pela relação. Eu honro quando eu faço pequenas atitudes, pequenos gestos que trazem gratificação doméstica na conjugalidade. Eu honro quando eu sei lidar com a deficiência do outro, com a queda do outro. Alguém adoece ou alguém teve um dissabor profissional, deprime em casa. Como eu trato a depressão do outro? Como eu trato essa desonra que alcançou o meu parceiro ou a minha parceira numa circunstância externa e que ele traz para dentro de casa? Como é que eu trato isso? Então, essa forma de acolher, de cuidar, isso é honrar a relação. Não honrar só porque o outro está bem, é honrar sobretudo quando o outro está ruim. Não é só quando o outro está sendo útil na relação, mas quando o outro vive um momento de paralisia, de inutilidade, de deficiência. Então, o que vitaliza isso é uma amorosidade construída em regime de reciprocidade. Essa é uma relação que vai ganhando link, vai cimentando a interação e sugere de que o casal ele efetivamente está dignificando o encontro, que se aprofunda a cada possibilidade, desafio que surge dentro da relação. Tem a ver muito com aquele compromisso que se faz no momento do casamento, né? Na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, não é? Muito importante, né? Eu acho interessante essa fala, e eu gosto muito de uma fala poética que diz, enfim, maduros. É uma fala lá do nosso sulista que propõe o encerramento desse discurso, dessa celebração ritualística, mas ao invés do enfim casados, é enfim maduros. Enfim, nós estamos preparados para o enfrentamento da relação. E você acha que é difícil, na atualidade, a gente conseguir essa conjugalidade honrada? Acho que é uma disposição que cada um precisa estabelecer de si na relação com o outro e num profundo investimento na amorosidade. O amor é que nos honra.
Então vamos investir. E hoje nós vamos ficar por aqui. Nós pedimos que você fique conosco, nos acompanhe para o próximo programa. Muito obrigada.